Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, também seja bem-vinda, né? Que o trabalho de hoje seja produtivo e que todos que aqui chegaram, não chegaram por acaso, né? Que quiseram vir, né? E que saiam daqui melhores do que entrou, tá bom? Então nós vamos aos recados habituais da casa. Nós temos as nossas palestras, dia 29/10, terça-feira, às 8 horas. Quem vai fazer é o Aloysio Rocha, e ele vai falar Josuá, a história de um reencontro. Na nossa quarta, às 2 horas, Almas Gêmeas. Né? A gente sempre escuta essa coisa de almas gêmeas. E quem vai fazer é a Inês Vendramin. E na quinta, 31/10, Ser Feliz dá Trabalho. É a Silvia Regina de Lúcia que vai fazer. Tema interessante, né? Ser feliz dá trabalho, todo mundo já sabe, né? Como procurar ser feliz. E nós temos os nossos eventos, agora dia 19 de outubro, sábado, das 12 às 16, que é cachorro quente, mousse de limão e maracujá. Nosso bazar vai ficar aberto e tem uma palestra às 15 horas, que o tema é Crianças que Lembram das Vidas Passadas. Quem vai fazer é o Cássio Branco de Araújo. Ele sempre está por aqui, né, Cássio? E é um tema interessante. Interessante, porque as crianças estão vindo, é impressionante. Quem tem criança por perto, né, a Sheila, como eles estão além, adiantados no tempo. E é um exemplo para nós, como saber lidar com essas crianças, né? Que é, nem sei que milênio que é, né, cara? Terceiro milênio, sei lá, né? É tão assustador o que eles fazem, né? Vem com uma mediunidade aflorada e uma inteligência, né? Fora do comum. As sacolinhas de Natal nós estamos fazendo, né? Elas estão disponíveis a partir do dia 22, semana que vem, né? Para ser retirado. E a devolução será dia 7 de dezembro. Aqui colocado 23, é de 24. Ah, tá 23 aí? Acho que eu não Vou entregar o ano passado. vai entregar o ano passado. Então, nesse ano nós vamos aceitar as sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro e o SEAC montará as sacolinhas, tá? E continuamos com os nossos quadradinhos de lã, que todo mundo já conhece. A Cristina, nossa tricoteira amor, que está sempre nos ajudando. E a gente aceita também as doações de lã, se puder. Aceitamos roupas, doação, calçados, acessórios. E aí ressaltamos roupas em bom estado e limpas. Para doações em dinheiro, nós aceitamos o Pix, né? E quem quiser se associar à nossa casa, o valor mínimo seria mensalmente a partir de R$20. Nós estamos arrecadando também os lacres, né, de remédios, aquele blister. E as notas fiscais também, sem CPF, e nós doamos para um Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Tá? Temos o atendimento fraterno. Quem desejar, chega um pouquinho, meia hora antes do início das reuniões, tanto de quarta, quanto de terça, quanto de quinta, tá? E faria um atendimento presencial, tá? À distância pelo WhatsApp ou enviando e-mail ou mensagem para o Facebook, para que possamos fazer o agendamento. Temos os nossos livros seminovos e novos aí na biblioteca à disposição. Quem tiver interessado pode escolher. E, por último, não menos importante, é o nosso Evangelho do Lar.
Quem faz já sabe, né? Você abre uma parte do Evangelho, uma página, nada tão extenso, simplesmente uma oração, uma vibração em benefício daqueles que precisam mais do que nós às vezes, né? E esse Evangelho, ele serve como uma limpeza no nosso lar, uma asepsia dos fluidos negativos que nós mesmos às vezes possuímos. Então marca um dia, uma hora, coloca uma água, né? E ali a gente vai fazendo a limpeza do nosso lar. E com certeza o plano espiritual estará ali presente, nos ajudando, né? Nos dando força. E aquilo vai se tornar um hábito, o Evangelho. E às vezes a gente não consegue, nossa, não perdi de fazer no dia. Faça no outro, não tem importância. O importante é fazer, persistir, né? Seria como uma receita de um médico, só que o médico é Jesus, né? Tá bom, gente? Então agora nós vamos começando a nossa tarde de hoje. Se vocês puderem fechar os olhos, respirar mais fundo, se conectando com o nosso momento aqui. O plano espiritual está presente, envolvendo a cada um carinhosamente, envolvendo com fluidos de calma, tranquilidade, fluidos físicos, de saúde e de saúde mental também. Nós vamos pedindo que a nossa tarde de hoje seja produtiva e que cada um de nós leve para o seu lar a fé, a esperança e a coragem, principalmente. E assim, queridos amigos, nós vamos fazendo a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, liberta-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então agora nós vamos ao nosso Evangelho, nosso querido amigo Carlos, nosso diretor de doutrina, para quem não conhece, né? Trabalhador da casa, que é o mais importante, né, Carlos? Os cargos são inerentes são da matéria. da matéria. É mais importante. É bom ser importante, mas o importante é ser bom. Isso aí. Você está hoje. Hoje eu vou, né? Cheio de coisa. Filosófica. Filosofia da ética. Foi. Eu trago comigo essa frase. Para ver se aprende um pouco. Vamos Bom, copiar. mais uma vez, boa tarde a todos os presentes. Hoje a casa está cheinha, né? Estou certo aqui? Tá. Já dei uma olhadinha. E boa tarde também a todos que estão nos assistindo através do Facebook, né? Eu escolhi para o Evangelho de hoje uma das bem-aventuranças. Vocês sabem quem é bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são aqueles que são muito felizes. E Jesus, né, nos deixou 10 bem-aventuranças. Que ele disse isso para uma multidão de pessoas que estavam acompanhando num monte. Vocês sabem que monte que é, não? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, do lado do lago de Genezaré. Então ele deixou as 10 bem-aventuranças. E eu escolhi uma delas, bem-aventurados os justos.
E o que é isso? É uma pessoa que se comporta de acordo com a justiça, a razão e a equidade. Ou seja, reconhecendo que os direitos são iguais para todos. Tá? E vocês se consideram uma pessoa justa? Não totalmente. Eu tento ser. A gente tenta ser, verdade. Às vezes a gente fala, né? Então, as respostas certamente são as mais variadas. Uns dirão que nunca refletiram sobre o assunto. Outros responderão imediatamente que não, e não se consideram justos. Outros mais se consideram muito justos. E assim por diante, né? Então, primeiramente, seria interessante a gente definir o que é justiça. Tá? Justiça é a situação em que cada um recebe o que lhe cabe como resultado de seus atos ou de acordo com os princípios e a lei da sociedade em que vive. Está bem definido isso aí que é justiça? Então, na visão cristã, né, do cristianismo, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que viver na nossa vida, né? Respeitar a opinião alheia, respeitar os direitos do próximo, né? E as bases da justiça estão na afirmativa do Cristo de que queiramos para os outros o que queremos para nós. Olha que coisa mais perfeita que Jesus nos deixou, né? Queiramos para os outros o que queremos para nós. Então Jesus, ele coloca o próprio indivíduo como referencial da justiça, né? Já que ninguém em sã consciência deseja o mal para si próprio, não é? Alguém deseja o mal para si próprio? Tem aquela palavra, né? Não faço para os outros, porque você não faz para você. Exatamente, isso aí. Entendendo a justiça dessa maneira, se observarmos as nossas ações diárias, perceberemos que não temos sido muito justos, salvo raras exceções. A gente é justo, mas não é muito justo. Por exemplo, no lar, né? Quando deixamos de fazer a parte que nos cabe no contexto familiar, estamos procedendo com injustiça. Vai tomar banho, larga a toalha suja, larga a toalha em cima da cama, né? Larga as roupas sujas fora do cesto, às vezes está aqui, você joga no chão. Nossa, o Heriberto organizado. Ele tomava banho, enxugava o banheiro e levava a toalha para secar. Oh, é uma bênção, né? Isso aí é uma bênção. Eu falava, deixa que eu faço, você não está podendo. Não, mas ele fazia. Eu também Até faço. no último dia da Só não enxugo o banheiro porque eu botei um box para não vir água para fora. Para não Ele enxugar. jogava água para fora e ele deixava sequinha. As toalhas ele colocava lá no sol, não deixava nada fora do lugar. Eu também sou bem organizado. A meia ele tirava, né? amarrava. Não é porque ele não sabe não, mas ele era bem assim, bem organizado com as coisas. E a gente tem que procurar ajudar, né, as pessoas, né? Para não sobrecarregar, né? Entendeu? Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. É fazer parte, né? Fazer Porque parte, não é porque só obrigação de um, né, da casa. São dois, mas quando você vai lá na frente do padre, ele não fala assim, na doença, na saúde, Na né? dificuldade, Na não sei o quê. dificuldade, é tudo junto, é um só. A partir de agora você é um só. Eu fiz tudo Né? isso. Eu não meti, mas Também eu fiz. não fiz juramento, mas eu fiz. Também. Em casa somos 4. Todo Cada um mundo tem o seu dever, né? Todo mundo tem que fazer. É, Por que não está me ajudando? É. Está contribuindo com a casa. com a casa, ela, Então, eu exatamente. sempre friso isso, ninguém está me ajudando na Não cozinha. é nem a casa, é o lar. Exatamente, né? É o colaborando lar. para as coisas acontecerem. Exatamente. Porque você tem que ter os seus direitos
mas principalmente seus deveres. Sim, se sobrecarregar um, alguém vai ter que fazer, né? Respeitar o direito do outro, né? Do outro. E a justiça, é isso que a gente está fazendo aqui, né? É muito comum deixarmos portas e gavetas abertas, objetos fora do lugar, sujeiras espalhadas pelo chão, sem percebermos que estamos sendo injustos, pois alguém terá que fazer o que caberia a nós, não é? Que a gente está comentando até agora. Não agimos com justiça, por exemplo, ao estacionar o veículo, ocupando espaços além do que necessitamos, impedindo, né, que outros motoristas usem a vaga. Isso a gente vê muito, né, Cadu? Em supermercado, em lojas, que você tem a tua loja. Você estaciona torto, né? Não, tá delimitado as vagas, o cara vem, puf, Põe tudo torto, coloca né? torto. É. Aliás, obrigado pela Pega o vaga. guardou. Você viu que eu parei certinho, ainda falei pra mim, ó, vai mais, vê até onde eu posso ir, porque vem outro e vai estacionar atrás. Eu tá assim, você. Quer dizer, eu dou lugar para outro que vem atrás, Isso né? aí. Cabe mais um, né? Sim, a gente mesmo. Outro dia tinha um que estava parado no meio. É o que eu falei, pode ter sido Né? sem perceber, mas Sem precisa perceber. se atentar a isso, né? Verdade. Por exemplo, vaga de idoso, eu já cansei de ver, cara, novinho não de pode. tudo, parando numa vaga de idoso. Ah, não, eu vou até ali e volto rapidinho. Aí chega o idoso, não pode parar. Ah, e é legal também você saber que se você já tem 60 anos, pô, mas você tá bem, você tá andando? Uma vaga normal, lá, deixa pra quem vai ter um que eu idoso falo, mais às vezes, pra necessitado. ela fala assim, para ali na vaga de idoso. Eu falo assim, eu tô bem, caramba. Na Os dois fila de estão idoso bem. também, Sim. tô andando bem, tô jóia, tô. Não se encaixa. Deixa coitado que não consegue andar, né? Vem, às vezes. Isso aí tem que ter sabe? coerência, né? Não Tem é só, coerência. fiz 60 anos, é meu Não. direito. É, na verdade, É. mas Verdade. a coerência é mudou, importante. Desculpa, é que mudou muito a fisiologia. Fisiologia da do idade- ser humano, da né? idade- Antigamente a idade máxima Uma no ser pessoa humano era de 60 anos, ela era é velha. realmente idosa. Hoje em ela dia não. É verdade, Hoje em dia, não. Mas tem gente, tem idoso que se aproveita disso também. Aproveita disso. Hoje tem muita gente de 60 anos que Sim. tá melhor que alguns de 40, né? Eu acho que eu sou a mais velha daqui da casa, né? Eu. A senhora? É. Eu 87. Pode ser sim. Acho que sim. Era o seu Olívio, Não, né? a senhora não é a mais idosa, a senhora é a mais experiente. 87, mas eu Tem ainda mais levanto idade. pra- Tem mais experiência do que eu tô todos bem. nós, né? Se precisar, eu levanto lá no banco do marido ou pra outra pessoa. É. Porque eu tô bem, graças Verdade. a Deus. Também vaga de deficiente, que é o PCD hoje em dia, né? Pessoas com deficiência. Já cansei de ver gente parando. E não pode, você tem que deixar ela vaga, Sim, porque uma hora é. vai ter alguém para usar. É. Outro dia eu fui multado no Shopping Bourbon, porque eu estava na vaga de idoso, que a Meire estava junto comigo, estava com a dor no quadril, eu vou parar na vaga de idoso, né? E aí, o que aconteceu? Eu coloquei o cartão de idoso lá, tudo. Quando eu voltei, tinha simplesmente uma multa ali. Nossa, eu fiquei doido da vida, fiquei louco. Falei, pô, eu tô com um cartão aí, tá tudo certinho, né? Aí depois que eu fui ver, o cartão estava vencido. Vocês sabiam disso, que tem vencimento no cartão de idoso? De validade? E o meu já passado da validade. Você Levei ainda uma expôs. multa. Colocar Hã? o cartão lá ainda para Não, mostrar. vem no painel assim, aí não tem jeito. Estou errado, tenho que pagar. É. Por exemplo, no trabalho, quando usamos material exageradamente, exagerar nos materiais, né? Desperdiçar, né, o material de trabalho, desperdiçando sem necessidade, agimos também com injustiça. Porque não foi você que comprou. Não foi você que comprou, não é verdade? Esse é um pensamento. Quem tem firma sabe disso, né, Carlos? Como tem desperdício Patrão é nas rico mesmo, firmas. né? Assim. O patrão paga, então, vamos usar, né? Vamos usar xerox, É um né? pensamento medíocre, né? Usar xerox para coisa particular. Então é complicado isso. Levar Tá caneta sendo para casa. Caneta para casa. Tem muita. Às vezes coloca no bolso e esquece. E esquece de trazer de volta. Né? Porque às vezes você esquece, você põe no bolso, leva para casa.
Mas se você for justo, Você sabe que não é sua. sabe que não é sua, você pega a caneta e traz de volta no dia seguinte. Tá? Tira a tampinha que eu não é. Eu fazia isso quando trabalhava. Eu emprestava minha caneta, mas dava sem a tampinha. Ah, é? Emprestava sem a tampinha. Isso daí é uma boa ideia. Ele devolvia. Outra coisa, quando aproveitamos o tempo e nos está sendo remunerado pela empresa para fazer coisas particulares, também somos injustos. Isso acontece muito quando você está em home office, né? O cara vai lá, bate o ponto dele no home office, vai fazer coisa particular, tudo, e não faz o trabalho dele. Por isso que muitas empresas estão pedindo para que os funcionários voltem presencial. Isso aí é coisa dos políticos, né? Você vai lá e na fonte e ó. Eu também, eu não posso falar de política, senão bate na minha cabeça. Outra coisa, pessoas que jogam papéis e outros objetos nas ruas e calçadas agem com injustiça, mesmo que queiram desculpar seu gesto, alegando que alguém é pago para fazer a limpeza. Vou jogar porque tem o gari, né? Tem o emprego do gari. Então morre e garante o emprego do coveiro logo de uma vez, né? Não é? Dá paz para os outros. Eu como uma bala, como um bombom, alguma coisa, ponho no bolso aqui e levo para casa. Imagina se todo mundo pensa assim. Gari não dá conta. Verdade, o gari não ia dar conta. Né? O que mais? Deixa eu ver. Estou acabando, só tem mais uma parte aqui, tá? Se levarmos em conta que a verdadeira justiça consiste em fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ainda estamos bem distantes de nos considerarmos pessoas justas. Não é? Algum deslize a gente tem, isso aí é normal, né? Nós estamos aqui e a gente não é perfeito, né? O que ocorre normalmente é que queremos ver os nossos direitos respeitados, sem nos importar com o respeito que devemos aos demais, como prescreve a doutrina cristã. Né? Por exemplo, você recebe dinheiro a menos num mês e a mais no outro. Quando você recebe a menos, você vai lá no patrão, você esqueceu de me pagar, pagou a menos. Agora, quando você paga a mais, ele não vem te devolver, né? É muito difícil, é muito complicado, né? Achar algo no chão e não devolver é outra coisa que a gente tem que fazer, né? Achou dinheiro, o que for, vamos devolver para quem de direito, né? Vale lembrar, no entanto, que se somos injustos nas pequeninas coisas, o seremos também nas grandes. Né? Pois Jesus recomenda que, se quisermos ser grandes, antes temos que aprender a ser pequenos. Ninguém nasce já adulto, construímos o nosso caráter aos poucos. Né? A gente tem que ir aos pouquinhos construindo o nosso caráter. Né? Por exemplo, não mentir ao telefone para a criança ouvir. Muita gente fala que eu não estou. Na época dos telefones fixos, né? As pessoas atendiam o telefone, a criança atendia. Fala que eu não estou, né? Depende da pessoa, fala que eu não estou. Mandou né? falar que você não está. Mandou falar que você não está. Quem nunca viu isso, né? Mau exemplo para criança, né? Que mais? Tomar e comer coisas dentro do supermercado e largar a embalagem e não pagar. Nossa. Isso você vê aos montes. Né? A gente percebe que as pessoas fazem isso mesmo, né? Eu pego a latinha, pego alguma, porque às vezes ela está com sede, eu estou com sede. Toma, mas não tem problema nenhum. Vai lá e fala assim, olha, tá aqui a coisa, eu tomei, mas eu quero pagar, né? Eu tenho um amigo, o Tomás, que ele era segurança do supermercado, né? E ele contava que as pessoas trocavam as etiquetas, na época das etiquetas, né? E além de tudo, eles colocavam, por exemplo, caixa de tinta de cabelo para mulher, assim, vocês sabem que é caro pra caramba, né? A tinta de cabelo. Então eles tiravam a tinta da caixa e tiravam a pasta de dente e colocavam dentro de uma caixa de pasta de dente. Para pagar menos. Como que é? Não entendi. A pasta de dente. A pasta de dente é mais barata do que a tinta de cabelo, então eles trocavam
a caixa. Aqui é o mesmo peso? O mesmo tamanho? Não, que é mais É o mesmo barato, tamanho. entendeu? Se você ver, é o mesmo É o tamanho. mesmo tamanho. E cabe uma na outra. Eles pegavam um É. aqui e Aham. Coloca, hoje em dia acho que vem lacrado, né? Parece que vem lacrado. Justamente por causa disso, que antigamente não tinha isso. Ele vinha só fechado, Agora tem né? um alarme, né? Tem um negocinho lá que eles colocam. É, tem os lacres também É, os agora, né? lacres, né? É. Mas tem gente que tira na loja, que vai lá no vestiário e tira. Sim, muda né? tudo, Pra poder nossa, é roubar e sair brincadeira. e não habitar, né? É. Eles fazem isso. A gente tá. Nós pelo menos aqui estamos bem mais justos, né? Não fazemos isso. Tentando todo dia. Dessa forma, praticando a justiça nas pequenas situações, estaremos nos preparando para a justiça em maior amplitude, que seria as corrupções em larga escala, né? E eu coloquei aqui, ó, eu tenho um amigo que ficou acho que uns 10 anos no Japão, né? Não sei se alguém aqui já morou na Europa ou em algum outro país. Você já morou? Lá no Japão, se você esquecer o carro ligado na rua, pode ir para qualquer lugar, ninguém rouba. Deixa a carteira em cima de algum lugar, ninguém mexe. Portugal também é assim. Portugal Oi? é assim. Portugal é assim. Portugal Eu moro também em é assim, Portugal, né? eu moro aqui. Eu morei Não. em Portugal. Portugal é assim. Também, Você né? dorme de janela aberta, fora, ninguém rouba Ninguém nada. rouba nada. Na Disney também, no parque da Disney, minha filha foi para lá e tem muito carrinho de criança, Exato. né? Os carrinhos de criança Isso. tudo cheio ali. Cheio de Ninguém olha pra aquilo. máquina fotográfica, das É, mais, ninguém mexe. né? Caras que tem, ninguém mexe, ninguém põe a mão. Sujeira também. Se você colocar algo no Sujeira chão também. lá, você já é multado. Então, Não tem uma sujeira. a gente podia fazer a mesma No coisa Japão aqui, não não tem é? lixo na rua, né? E Não se tem, você é. falou do Japão, se você esquece, eu vi um documentário uma vez, se você esquece uma sombrinha, uma carteira no metrô, alguma coisa assim, eles fazem de tudo para te encontrar. É É, claro né? que você vai atrás, já Verdade, sabe né? como é, mas eles vão querer te encontrar, né? Quem É. rouba. Aqui é o achados e perdidos, né? Lá em Portugal diz que é perdidos e achados, Lá em Portugal, que é o mais certo, não é o mais certo? Nossa, combina direitinho. Não com o combina Brasil direitinho? Essa frase. Achados e perdidos. É, aqui Eles é acham achados e que perdidos, tá perdido. né? Verdade. Lá em Portugal não, é perdidos e achados, Até se Olha, você verdade. não é? perdeu alguma coisa no caminho, assim, caiu, É. você volta pelo mesmo caminho, você vai achar, Vai achar onde tá. ou no muro ali, ou em algum lugar. Ninguém Lugar. leva embora. Legal. A gente chega lá um dia, se Deus quiser. Não tá assim, 2 vezes. Vou. Tô vendo que aqui mesmo já tem muitas moradas. Tem, aqui mesmo. Muitas moradas na casa do pai, né? Tem muitas moradas, é verdade. É. Mas a gente está muito avançado em relação a outros continentes, né? A outros países de outros continentes, né? Então a gente está bem adiantado. Tem muita gente honesta, hein? Então, para terminar, embora a justiça dos homens não catalogue nossos pequenos delitos, eles não passam despercebidos pelas leis divinas. Isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta fazer as coisas escondidas, que de lá de cima a gente não escapa, né? Deus está sempre de olho na gente. Um exemplo disso que essa semana, no sábado, o cara bateu no carro do meu filho, assim, o cara foi embora, assim, você sabe que na verdade eu fiquei com dó foi dele, eu falei, a pessoa cometer uma coisa dessa e sair assim, ir embora, você para, vê o que você pode fazer, mas você fugir assim não dá nem um, sabe, é lamentável a pessoa ainda estar tão longe Está de... injusto ainda. Está longe da realidade nossa Eu costumo ainda. falar que vai voltar, acho que pior do que veio, porque eu não sei como veio, mas a pessoa que comete isso e acha que, eu vou fugir que fica tudo bem. Não, você tem que ser uma pessoa honesta, vou parar e vou ver o que Todos os atos aconteceu. da gente, né?
A gente chama de lei de Tirar causa e efeito. vantagem não é Não, coisa a gente certa. vai ter que resgatar isso um dia. Eles Com matam e certeza. deixam lá, não dá nem socorro, né? É. As pessoas. Então, para terminar, assim sendo, né? Outras coisas, Deus me- Assim sendo, vale a pena agirmos com correção em todas as circunstâncias, né? Pois conforme assegura nosso irmão maior Jesus, nós receberemos de conformidade com as nossas obras, sejam elas grandes ou não. Tá, gente? Então era isso que eu queria passar para todos vocês, para que a gente seja a cada dia mais justo. Tá bom? Obrigado, gente. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Então a gente está vendo, né? Percebendo que são nas pequenas ações, né? Que a gente vai renovando as nossas atitudes positivamente. Servindo de exemplo para o outro, né? Isso é importante também. Então nós vamos agora com a nossa prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir o vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Neste momento, bem importante do nosso trabalho, nós temos a oportunidade de receber um recado, um aviso, uma mensagem do plano espiritual. E se for necessário, nós vamos aguardando a presença dos nossos amigos espirituais. Meus queridos, minhas queridas, que alegria estarmos aqui nesta tarde iluminada. Queria muito que vocês pudessem ver o que está acontecendo neste momento, neste ambiente, caindo sobre todos vós uma chuva de fluidos rosa-dourados, vindos diretamente das esferas de Maria, Nossa Mãe Santíssima. Um presente de Deus para os vossos corpos e para os vossos espíritos. Esses fluidos trazem harmonia, equilíbrio,
inspiração para que vocês possam fazer suas melhores escolhas. Bem-aventurados são vocês que têm os ouvidos e o coração abertos para tão boas palavras ouvidas aqui nesta tarde. Ser perfeito no ambiente terreno ainda não é possível, mas vocês estão a caminho de que alegria! Quantos já são melhores que algumas encarnações para trás? Quantos já melhoraram? Que alegria! E assim, amigos queridos, vocês vão dar no dia a dia, no seu cotidiano, 2 passos para frente e por vezes sim, um para trás, porque errar faz parte, é com o erro que se aprende. Então, nesse momento, eleve um pensamento ao alto e diga: errei, sim, mas me ajude a não errar mais. E assim caminhe com alegria. Tudo está certo. Onde você mora, seus familiares, seus amigos, são tudo que vocês precisam para o seu crescimento e evolução. E podem acreditar, vocês estão no caminho certo. Sintam-se envolvidos por essa luz, por esses bons fluidos, e levem consigo tudo isso. Quando chegarem nos seus lares, coloquem essas boas energias ali. Podem mesmo dizer: trouxe tudo isso daquele espaço iluminado para se espalhar nesse ambiente. E ali sim vai ser colocado também o que vocês precisam para energizar esse espaço e enchê-lo de luz. Sintam-se abraçados, sigam confiantes, sigam felizes, porque é isso que nosso Pai Criador espera de nós, que sigam com passos firmes, confiantes e alegres o seu caminho. Que assim seja. Graças a Deus. Agora a Nery vai ler a psicografia que ela acabou de fazer. Com a graça de Deus. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, quando nos chegamos próximos de alguns irmãozinhos, sempre sentimos uma força que nos leva a atitudes ou pensamentos que nem sempre agradam àqueles que nos ouvem ou sentem como boas energias. Mas quase sempre essas são energias que habitam em nós pelos nossos atos, pensamentos, e que algumas vezes nos deixamos levar sem medida, sem refletir, sem se ater, que embora em nossa ideia seja uma simples maneira individual de ser, mas que sempre atacamos os sentimentos de outro. Seja vigilante nas suas atitudes, nas suas palavras e até num simples olhar, pois nem todos entendem a simplicidade de um ato, de um momento ingênuo ou impensado. Procurem tomar cuidado em tudo para que não atinjam aqueles irmãozinhos que ainda não compreendem. E também porque nós mesmos ainda estamos aprendendo. Sejamos fiéis aos ensinos de nosso Pai, pois assim seremos carinhosos até com aqueles que ainda não entendem o rumo que nosso Pai nos colocou para evoluir e crescer.
queridos irmãos, que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Que assim seja. Nós estamos agradecendo esses dois espíritos, né, que passaram essa mensagem de conforto, de ensinamentos positivos para a nossa caminhada. Isso que é importante. Cabe a nós segui-los. E agora, mais uma etapa do nosso trabalho, nós vamos fazendo as nossas vibrações. Importante também pensar um pouco no outro, né? E o Caio vai fazer, a Eliana vai fazer para nós as nossas vibrações. Então vamos unir os nossos melhores sentimentos, deixando jorrar de nós muito amor, muita luz, para vibrar pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, vibrando pelo nosso Brasil, seu povo, seus dirigentes. Vamos vibrando pelo Evangelho de Jesus, para que seja a norma de conduta para toda a humanidade, e assim será. Vamos vibrando por todos os sofredores, pelos seus males físicos e espirituais, para que recebam conforto, equilíbrio, para seguirem adiante. Por todos os lares da terra, em especial aqueles que estejam em aflição, desarmonia, que sejam inundados de muita luz, luz de Jesus. Vamos vibrando pelos nossos irmãozinhos em situação de rua, que eles recebam não só o material, o alimento espiritual também esteja com eles a cada dia. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pela criança abandonada, maltratada. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos. E vamos agora colocando na mente aquele que sabemos estar mais precisando de ajuda espiritual, que ele será com certeza assistido pela espiritualidade amiga. E assim, vamos vibrando por todos os nomes da caixinha de vibrações, para que todos dali recebam o que buscam, segundo o seu merecimento. Vibrando pela nossa água, para que seja colocada nela o que precisamos, para amenizar nossos males físicos, nossos males espirituais. Vamos beber com muita fé essa água depois do trabalho. E com muito alto amor, com muito carinho, vamos vibrando por nós mesmos. Vamos sendo envolvidos numa cúpula de luz, de proteção, de saúde. E que se cumpra em nós a vontade do Pai, deixando finalmente uma vibração em aberto, para que a espiritualidade amiga utilize onde mais for necessário nesse momento. E assim, com muita gratidão por essa oportunidade de doação a favor do nosso próximo e de nós mesmos, vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, é muito bom o nosso trabalho, né? A suavidade, os fluidos aqui distribuídos pelo plano espiritual. Nós vamos agradecendo, Senhor, pela prece que fizemos,
Nós agradecemos pelo Evangelho que pudemos escutar e pelas vibrações que pudemos fazer em benefício de todos aqueles que precisam mais do que nós. Agora nós vamos passar aos fatos. Quem estiver em tratamento receba o primeiro e volta para receber o segundo. Né? E que na próxima quarta, com a graça de Deus, nós vamos estar juntos novamente, louvando o Senhor. Que assim seja.